Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, nas duas últimas aulas de português, a gente trabalhou a letra de canção, tá? Tanto na questão de interpretação das letras, como a letra de canção como um gênero textual. Hoje, na parte gramatical, ele vai apresentar aqui um livro pra gente, a palavra se, que é muito comum, tá? Ser dita no dia a dia por nós, mas não sabemos qual é a função gramatical em que ela aparece nas frases reverberadas por nós. Além de ser um pronome, tá? O se, ele também é uma conjunção. E o livro de vocês vai trazer ele aqui, ó, nessas três definições. O pronome apassivador, tá? Que a gente viu que o se como pronome apassivador lá na unidade 3, quando a gente estudou a voz passiva sintética, certo? Que o se contrai juntamente com o verbo. Então tem assim, ó, comentou-se o incidente exaustivamente. Então aqui, ó, o se aparece, tá? Quando tem a troca da voz passiva para voz da voz analítica para a voz passiva, então passa a ter um pronome apassivador. Olha só, o índice de indeterminação do sujeito. Então aí é quando tem o sujeito indeterminado. Lembrando a vocês que o sujeito se apresenta de duas características: os sujeitos determinados e indeterminados. Dentro dos sujeitos determinados, nós temos os sujeitos simples, compostos e implícitos. E o indeterminado é aquele que a gente não consegue achar quem praticou a ação, tá? Ou então quem recebeu a ação. Na frase diz assim, ó, conspirou-se contra o rapaz. A gente consegue saber quem conspirou? Não. Então aqui o índice de indeterminação do sujeito passa pelo pronome se. Outra questão aqui é o pronome reflexivo. O pronome reflexivo é aquele que o sujeito é o autor ou recebedor da sua própria ação. Na frase diz o seguinte: examinou-se longamente no espelho. Alguém se olhou por muito tempo durante o espelho. Então, quem se olhou foi quem se examinou. Então, aqui, ó, o se, o próprio sujeito está praticando e recebendo a ação. O livro de vocês, na página 89, vem trazendo uma canção, né, de Chico Buarque, que diz assim: minha canção, doce a música silenciosa, larga o meu peito, solta-se no espaço, faz-se a certeza, minha canção, resta de luz, dorme o meu irmão. Tá num CD, Os Saltibancos, tá? De Chico. Então, nas páginas 89 e 90, ele vai fazer uma questão de interpretação, já usando o conhecimento prévio de vocês sobre o pronome se. Aí na 90 diz assim: como você notou, o termo se utilizado na letra de canção auxilia a construção e identificação na voz passiva sintética, já estudada anteriormente lá no capítulo 3. Quando isso ocorre, chamamos esse de pronome apassivador. Ele está ligando a verbos transitivos diretos, transitivo direto e indireto. Indica que o sujeito é paciente, aquele que sofre a ação, tá? Na letra de música ele diz assim, ó: solta-se no espaço, faz-se a certeza. Uma maneira muito simples de verificar se o trecho ou frase apresenta a voz passiva sintética é o pronome apassivador. E passando para a voz passiva analítica, tá? Caso haja correspondência, identificamos ser uma voz passiva sintética. Aí ele diz: faz-se a certeza. Tá aqui com o pronome apassivador, então é voz passiva sintética. Aí ele diz: a certeza foi feita, voz passiva analítica. Não diz as duas frases a mesma coisa, que é certo. A certeza ficou redundante, mas deu para vocês entenderem. No quarto quesito diz assim: leia a tirinha a seguir. Porque ainda está em casa, não foi trabalhar? Tirei folga hoje. Papai, deixa eu ler os classificados depois que eu terminar. Poxa, papai, eu queria ler. Por que não ficar com os editoriais? Precisa-se de pai novo, que viaje bastante, super liberal, tratar com Calvin em horário comercial, tá?
É uma tirinha aí de Calvin e Haroldo. Aí ele vai pedir para vocês explicarem a tirinha. E aqui diz assim, ó, na página 91. Na oração, precisa-se de Pai Novo. Presente nessa tirinha, percebemos que o sujeito não é identificado de maneira explícita. Precisa-se de Pai Novo. Quem é que está precisando do Pai? A gente consegue entender pelo contexto, mas aí passa a ser um sujeito indeterminado. Sabemos que há um sujeito, mas não conseguimos identificá-lo naquela oração, a não ser pelo contexto. Nesse caso, o termo se, ligado ao verbo, funciona como índice de indeterminação do sujeito. Note que o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular, pois não há sujeito com quem realizar a concordância, ficando, portanto, neutro. Além disso, geralmente os verbos são intransitivos, transitivos indiretos ou de ligação. Nunca serão transitivos diretos, tá? Sexto, o texto a seguir faz uma descrição sobre o cartunista e quadrinista Quino, criador da personagem Mafalda. Ele caminhava à nossa frente e, visto assim, de costas, tem algo de personagem de desenho animado. As pernas muito magras e muito juntas, os pés grandes e separados como pés de parto, os ombros altos e jogados para trás. Fisicamente, Quino é de uma fragilidade desconcertante. Tem uma cabeça de intelectual, terno, o cabelo comprido e ondulado, desgrenhado-se, onde a calvície o permite. O sorriso bondoso e, por trás dos óculos, um olhar que parece deslumbrado. Estamos no quarto do hotel, absolutamente aterrados por causa do ar-condicionado, que está refrigerando em vez de aquecer. Alicia mexe inutilmente em todos os dispositivos e acaba se dando por vencida. Congelados, começamos a se pretender ser a entrevistas. Enquanto a mulher de Quino, com delicadíssimo, com licença, por favor, gruda-se ao telefone e inicia uma longa série de gestões indispensáveis, Quino faz um gesto vago, como que de resignação. Maruja Torres, tá? Aí ele vai fazer uma questão de interpretação e diz assim, ó, na 92. Quando a palavra se indica que a ação do sujeito se volta para ele mesmo, ou seja, reflete nele próprio, definimos esse termo como pronome reflexivo. Além disso, o pronome reflexivo pode relacionar dois seres de modo a expressar que a ação realizada ocorra de forma mútua, ou seja, trocada um com o outro. João e Maria apaixonaram-se. No caso, tanto João quanto Maria estão apaixonados. Nesse caso, ambos estão apaixonados um pelo outro em uma relação mútua e recíproca. Como você viu, o pronome se pode funcionar de três formas: de pronome apassivador, índice de determinação do sujeito e pronome reflexivo, certo, gente? Aí ele traz aí como exemplo, o pronome apassivador, vende-se casas. Índice de determinação do sujeito, trata-se de uma pessoa feliz. E o pronome reflexivo, o menino se feriu gravemente, tá? Então, com isso, a gente termina a parte gramatical da unidade 4 do livro 1, tá? Vou deixar bem explicadinho as páginas que vocês devem fazer no plural. Assim que vocês terminarem de responder as atividades, tirem foto e me mandem, tá? E até a próxima aula. Beijos!